Ora, muito bom dia. Tomei o meu pequeno almoço aqui numa vilazinha entre Calais e Bonneville, Brandeville, ou como é que se chama aqui à frente. Estou aqui na Nacional, eu gosto de ficar assim nestas aldeias para caminhar e conhecer um bocadinho. Estou aqui atrás de uma igreja, tenho ali uma homenagem a um soldado condecorado da Primeira Guerra Mundial, gente que lutou pela nossa liberdade. Às vezes os jovens e os cidadãos de Portugal e de outros países esquecem-se que morreram seres humanos para termos a liberdade que temos agora, E era por aí que eu queria começar. Portanto, está aqui a igreja, está aqui um hotelzinho, eu estou aqui sozinho, estou a 3 km do caminhão, vou já caminhar para cima outra vez, para o caminhão. Ora bem, eu vou começar por Salazar, neste 1º de maio, dia do trabalhador. Eu quero dizer aqui umas coisas, eu até fiz aqui um papel, ver se não me esqueço de algumas coisas que quero dizer, mas a maioria está aqui na cabeça. Vamos lá ver aqui isto. Eu quero começar por Salazar por seguinte. As pessoas às vezes dizem-me assim: olha Ernesto, tu estás-me a falar em Salazar, mas tu defendes uma ditadura? Não, eu não defendo uma ditadura, eu defendo o rigor de Salazar, o rigor económico de Salazar. Também em certos aspectos foi exagerado, em certos aspectos foi exagerado, porque a população podia ter tido uma vida um bocadinho melhor, vá lá, digamos assim. Também eram outros tempos, estávamos em guerra, foi pós-Segunda Guerra Mundial, tivemos as guerras coloniais, essas chatices todas. Mas há uma coisa que eu admiro em Salazar, era o rigor dele com as contas e como tratava dos criminosos. Não venham com alterações climáticas, não venham com essa trend, não tínhamos incêndios, não tínhamos esta corrupção, havia respeito, nas escolas havia disciplina, muita disciplina. Agora bate-se aos professores, não é? Havia disciplina com as nossas autoridades, havia respeito entre as pessoas, entreajuda, muito mais entreajuda, como se viu agora neste pequeno apagão que tivemos, que eu ainda hei de falar melhor sobre isso no futuro, mas eu quero ter mais informação e ver o que é que se passou em concreto, porque já se inventou muita coisa. Salazar tinha rigor nisso tudo. E agora com o apagão as pessoas no supermercado quase que se matavam umas às outras. O que é que eu quero dizer com isto? Está ali a estátua. Soldados como aquele que está ali naquela estátua deram a vida por cidadãos. Agora os cidadãos não querem saber da vida de ninguém e volta para a frente. E então, isto do 1º de maio, eu queria falar várias coisas. Esta era de Salazar. Eu não apoio ditaduras, mas apoio rigor e respeito e responsabilidade. Coisa que não existe agora. O 1º de maio, dia do trabalhador, eu quero dizer uma coisa que passa por vários setores. Em primeiro lugar, quero falar do que tem sido os últimos 51 anos em relação ao trabalhador. Eu vou dizer outras coisas, mas esta é mais importante. Nos últimos 51 anos, andais a ser enganados. Ando sempre na luta. Ainda hoje vi na televisão que eu liguei ali na parabólica no caminhão, de manhã, estava lá uns 100 quantos iluminados. Temos que continuar a lutar, Isto faz-me lembrar o famoso Fidel Castro, esse ditador. Viva a revolução, temos que continuar a lutar a revolução ao fim de 50 e tal anos. Portanto, esta merda é uma cassete todos os anos, os direitos. Opa, que tal no dia do trabalhador pensarmos assim: olha,
fazer acordos com os patrões e os patrões connosco. Os patrões têm que ganhar dinheiro, nós temos que ganhar dinheiro, portanto vamos arranjar formas de produzir mais, criar riqueza, um país com produtividade, e depois vamos ver o bolo que sobra da riqueza que se cria para dividir entre patrões e entre empregados. Mas não, o empregado não quer saber se o patrão está a falir, se o patrão está a isto. O empregado se veste, se o patrão se compra uma camisa nova, está-nos a roubar. O patrão se compra um carrito melhor. Pá, quem investe tem que viver melhor. E os empregados, no dia 1 de maio, trabalhador, têm que meter uma coisa na cabeça. Se não derem produtividade, a empresa fecha. Porque a pessoa que abre uma empresa, muitos, e eu passei por isso, desgraçaram a vida deles para não falhar ao empregado. E claro que um patrão tem a responsabilidade, mas o governo também tem a responsabilidade de dar condições aos patrões. Porque estamos no 1 de maio e um patrão para pagar 1000 euros limpos a um empregado precisa de 2000, média, porque tem seguro, tem que pagar 14 meses e só trabalha 11, não esquecer essas pequenas coisas. E então, as pessoas têm que enfiar uma coisa no dia 1 de maio do trabalhador, tem que se produzir. E é que eu vejo a esquerda agora no 1º de maio é borboletas, céu azul, árvores lindas, carros a pilhas, subsídios, rendimentos mínimos, não fazer um corno e ver passarinhos a cantar e a voar, e é assim a vida. Nada disso. Essa vida é só para os políticos que roubam. E então eu vou dizer uma coisa ao GT e CGTTP e essa merda. Eu vou dar um exemplo aqui dos professores. Vós tiveste uma geringonça muitos anos. Vós, desde o 25 de Abril, andais sempre a lutar. Atenção que os professores tiveram sempre sindicatos de esquerda, extrema esquerda. Vós tiveste sempre governos, já tiveste no tempo do Sócrates, tiveste agora que Costa, a geringonceguinha foi mais à esquerda, e os vossos problemas nunca foram resolvidos. E professores, vós estáis sempre para o lado da esquerda, sempre para o lado dos sindicatos. O que é que os sindicatos dos professores durante 51 anos fizeram por vós? Zero, a não ser vós pagar as cotas. E ter lá um parolo, por exemplo, na FENPROF, é isso, que nunca deu aulas, mama como nunca, está cheio de dinheiro, a falar mal da educação e a falar mal dos salários, mal disto, mal daquilo, mas quando teve lá a geringonça esteve calado, e vós perdestes direito, as carreiras não progrediram nem nada. Eu não vou falar sobre os géneros, sobre o que se passa nas escolas, porque aquilo está sovietizado. O nosso ensino é estilo o ensino de Stalin. E eu dei aqui o exemplo dos professores. Porquê é que eu falei isto para trás da esquerda e todos os professores? Vocês sempre andaram na esquerda. Vós ganhais uma merda ao fim de 51 anos. Professores, vós, tanta luta com a esquerda, 51 anos de luta com a esquerda. 51 anos de luta na estrada com os sindicatos de esquerda. E vós ganhais uma merda, não ganhais um corno, não tendes condições. O que vós ganhais foi alunos bate-vos, pais bate-vos, não tendes condições, uma pressão terrível a dar aulas, tendes que passar os burros, os alunos fazem barulho, vós não podeis falar. Conclusão, o que é que vós conquistastes? Um salário de merda e a falta de respeito. 51 anos de democracia, estou a dar o exemplo dos professores hoje, que eu quero elogiar os professores, que eu tenho familiares professores e gostaria de os ver melhor. Hoje eu, motorista tire, ganho muito mais que a vós, pá, inacreditável, mas muito mais, motorista. E vós queimaste as pestanas, tanta luta de 51 anos, e ganheis uma merda, os alunos perderam o respeito, os pais perderam o respeito, os governos perderam o respeito, e dais aulas com um programa soviético, do tempo da União Soviética, a ir pessoal LGBTs às escolas
e pessoal de esquerda doutrinar que está tudo mal à direita, nós na esquerda é que somos bons, porque olha, alunos, nós até vos demos o direito de bater aos professores, demos o direito aos vossos pais de bater nos professores, demos o direito de vós não respeitar os professores, demos o direito de seres burro e passares na mesma de ano. E até demos direito ao professor de ganhar mal e andar aí tudo com depressões e outras confusões. Era isto que eu queria dizer de vós, do 1º de Maio. E depois é assim, é botar Chega pelo seguinte. É botar Chega porque eu vou dizer aqui várias coisas. Vocês estão a deixar entrar, 1º de Maio, Dia do Trabalhador, estás a deixar entrar imigração iletrada, imigração de pessoas perigosas, um choque de culturas total, uma falta de respeito perante os portugueses. E no 1º de Maio, essa gente que defende a imigração, não estou a ver ninguém a falar sobre a escravidão desta gente que vem para cá viver aos 30, 40 num quarto, viverem em situação miserável, serem explorados. Até temos uma loja com um gajo que conseguiu legalizar 1.300 trabalhadores imigrantes, não é trabalhadores, 1.300 escravos para ser explorados. É isto que se está a passar. E o 1º de Maio devia ver isso, não vê. Ainda para mais vai defender a imigração. Esta imigração é que é boa. Escravidão de salários baixos. A classe média baixa está a ser esmagada. Pessoas como eu, muitos, milhares, e vocês deviam no 1º de Maio esta imigração de salários baixos, de escravidão, de invasão, que provocou o SNS estar um caos, não aguentar, que provocou não termos segurança, que provocou, que criou tudo isto, não é? Haver tanta oferta miserável de mão de obra que os salários não se mexem. Imagina que estamos num país ao fim de 51 anos e para subir um bocado dos salários tem que ser por decreto. Isto não pode ser. Tem que ser por mérito. E depois fala-se no 1º de Maio da igualdade. Qual igualdade? Aqui não há igualdade. Aqui há competência, mérito e capacidade. Igualdade não existe. Vocês não podem pôr um condutor, por exemplo, maquinista de um comboio, a conduzir um caminhão. Isso não é igualdade. A igualdade não existe. A igualdade de leis e de direitos, muito bem. Agora, para trabalhar é a competência, é o que a pessoa vale, o profissional que ele é, e não a cor, nem o sexo, nem se é branco, se é negro, não tem nada a ver. Ouviram 1º de Maio, comunistas de merda? O meu papel ia voando. E outra coisa. Eu vou terminar então. Em primeiro lugar, eu ontem estive a ouvir um debate do ADN que muito me ri ali. A falar sobre a BCI e sobre isto. Eu sinceramente, tanta coisa para debater importante neste país, mas o importante é, como eu continuo a dizer, que eu estou bloqueado em muita coisa, tenho muitos amigos meus que estão a ser bloqueados agora pelas eleições, é malhar no Chega, pá. E então o que eu ia dizer? No 1º de Maio eu vou dizer aqui uma coisa, um polícia a trabalhar foi chamado por causa de uma Cláudia Simões, não pagar bilhete e estava a agredir o do autocarro. E ela esbarafetou, foi violenta para o polícia a deter, que não queria pagar o bilhete, mas como ela era negra, portanto o polícia foi absolvido e agora a relação condenou a pagar uma indemnização de 20 tal mil euros a esta senhora, que violentou, tratou mal, queria entrar de borla no autocarro, violentou o motorista. E o polícia foi fazer o trabalho dele, a ganhar mal,
condições deploráveis e ainda foi tratado de racista por ter dificuldade a apreender que ela aleijou-se a ela mesmo no chão a tentar, porque as pessoas quando são detidas têm que deixar ser detidas, têm que se deixar. Claro que a pessoa não deixar, acontece merdas, não é? A tentar. E assim, o Tribunal da Relação deu razão a esta criminosa. Portanto, a partir de agora, polícias, vocês se tiverem uma mulher como esta que dê nas trombas a um motorista, seja violenta com o motorista, não pague o bilhete e quer entrar na mesma força, senhores polícias não vão lá porque a culpa vai ser vossa. Quem é que quer ser polícia assim? Isto anda tudo doido. Portanto, isto anda tudo ao contrário. Os criminosos têm direitos. Os criminosos têm direitos, pá. Têm direito, e o polícia não tem nada que me deter. Eu quero ir de borla no autocarro e quero e pronto. Portanto, o tribunal abriu aqui um grande precedente e eu espero que chegue a ganho para mudar esta merda. Eu também queria lembrar que faz hoje 31 anos que a Ayrton Senna morreu. Estava eu com 25 anos a ver na casa de praia do meu avô na televisão. Tinha acabado até... Ou estava a almoçar, ou tinha acabado de almoçar, estava lá. E eu lembro-me que estava no sofá, na casa de praia do meu avô, em Esmoriz, e foi muito triste. Eu era um fã de Ayrton Senna. A simplicidade e a humildade dele que ajuda muita gente a ver como é o mundo. Ele via o mundo de maneira diferente. Eu gostava muito de Ayrton Senna. E era isto que eu queria falar. E portugueses. Eu vi um presidente da junta a dizer que estava a ser humano, a passar certificados de residência a pessoal que vivia na rua, em tendas e nos bancos de jardim. Estão a perceber? É assim que está Portugal. Lá está, vou voltar a Salazar. Eu não admirei a ditadura de Salazar, admirei o rigor, a competência, o respeito que existia e não havia perdão para criminosos. Agora as vítimas são deixadas à sua sorte. As vítimas deixam a sua sorte, os corruptos são idolatrados, e isso entristece-me porque eu continuo a dizer, eu não sou admirador de Salazar, mas neste 1º de maio lembrei-me dele, porque eu gostei do rigor dele, não gostei da ditadura dele. Eu estou a sofrê-lo agora, o meu Facebook vai ser banido. Eu sou várias vezes chamado a atenção nos YouTubes e tudo, por ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa frontal, ser uma pessoa cidadão livre, ao dizer o que pensa. Depois de 51 anos de democracia, nunca imaginei na minha vida, e vou falar aqui para o PS-PSD, vocês os dois fundadores da democracia portuguesa, nunca imaginei vocês quererem silenciar o povo. Nunca imaginei no meu país um porco no espeto ter locais reservados especiais para o porco, porque em certos sítios não pode ser. Viva a liberdade conquistada no dia 25 de novembro. E dia do trabalhador a mim diz-me zero, porque eu não vejo ninguém a gritar vamos produzir, vamos criar riqueza. Não, direitos e abaixo os patrões. Força André Ventura, grande abraço, aqui de França, que nem sei o nome da terra, mas estou aqui porreiro. Olha, o sino está a tocar, é para eu acabar. Amigos, e aquela última história dos ciganos, 60 mil euros para 500 mil ciganos, temos 500 mil ciganos em Portugal, e 60 mil euros, isso dava quantos tostões a cada um? Inventem outra, se faz favor. E tenham respeito por 1.200.000 portugueses que votaram no Chega. Força Chega. Força André Ventura.